Está começando o Pod VRS. Pegue o café, ajusta o volume e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Pod VRS. Eu sou a Roberta de Menezes e estarei com vocês nos próximos episódios, dando início às comemorações dos 25 anos do Grupo VRS. Hoje recebemos a Ana Cláudia Oliveira, coordenadora de recursos humanos do Grupo Tiger. E ela vai falar pra gente um sentimento que muitas pessoas que estão aí, tenho certeza que já passaram: o medo de mudar. Ana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria já começar com você já falando sobre a sua carreira e quanto tempo você ficou nessa última empresa até deixar o medo de lado e decidir mudar. Bom, prazer, eu sou Ana Cláudia, eu sou coordenadora de RH do Grupo Tiger e eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Comecei no RH como todo mundo, eu acho que por acaso, né? Não na última empresa que trabalhei, mas trabalhei em uma empresa pequena de 60 funcionários, onde eu estava passando no corredor literalmente e a coordenadora do administrativo me chamou para trabalhar no RH. Falou: olha, eu acho que você tem jeito com pessoas e vou te trazer para trabalhar comigo. Então foi assim que eu entrei aí no mundo do RH. Me identifiquei, antes eu trabalhava com outra área, que era recebimento fiscal, não tinha nada a ver, né? Era totalmente analítico e eu acho que eu sempre tive esse viés para pessoas. Então eu fui, aceitei esse desafio, fiquei 2 anos nessa empresa, mas como uma auxiliar mesmo, fazendo mais aquele processo burocrático, espelho de ponta, aquela tratativa que todo mundo de RH, eu acho que já inicia por ali, né? E quando eu saí, eu tive a oportunidade de entrar na antiga empresa que eu trabalhei como auxiliar também. Então, eu fiquei lá durante quase 8 anos, entrei como auxiliar, então ali eu fui conhecendo todos os subsistemas de RH. Ali eu conheci realmente o que era um departamento de recursos humanos, que era uma empresa de mais de 1000 funcionários, tinha realmente subsistemas bem divididos, e eu fui passando por cada um deles. Então, passei por espelho de ponto, fui para benefícios, onde eu fiquei um maior período de tempo em benefícios, acabei me especializando nessa área, em todas as regras, NS, enfim. E aí, durante esse período em que eu passei por todas as áreas, eu fui absorvendo algumas questões, fui entendendo como que funciona e também fui dando suporte a outras áreas, que era a área de desenvolvimento, de treinamento, de programas, e aí eu tive essa visão. Nesse meio tempo eu engravidei, e aí da minha primeira filha, e única, né? E aí tive o período de licença maternidade. Quando eu voltei, eu entendi que não me encaixava mais. Eu acho que eu voltei com uma visão, não sei se foi a maternidade que trouxe isso para mim, mas eu tive aquela visão de que eu poderia fazer mais e não estava fazendo. Então, diante daquilo, esse sentimento foi me incomodando durante um período. Eu fiquei nessa empresa após o meu retorno de licença maternidade por 1 ano, e foi um ano decisivo, assim. Eu lembro que 2, 3 meses depois de voltar, eu falei: realmente esse lugar não é mais para mim, eu não tenho mais para onde ir. Eu estava incomodada porque eu sabia que eu poderia oferecer mais e eu não tinha espaço ali onde eu estava. E foi quando eu decidi realmente olhar para o mercado, me atualizar. Falei: eu preciso atualizar meu currículo, aquilo que todo mundo faz quando a gente realmente olha e fala: não, preciso mudar. E comecei a olhar o mercado. E foi passando o tempo, as coisas não foram acontecendo, porque eu acho que na nossa cabeça a gente é muito imediatista, a gente realmente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e não é assim. E foi passando o tempo e aquilo foi me incomodando de tal nível que eu não conseguia mais ficar no ambiente. E aí, como que foi? Qual que era o medo de aceitar? Porque pensa, né? Você tá num lugar onde você acha que não te cabe mais, né? Uhum. Eu acho que a pior coisa que tem na vida é você ir para um lugar sem você ter aquele prazer de estar nesse lugar. A questão não é pessoas que trabalhavam com você, a questão não é essa, é você não ter prazer da atividade que você está executando. Sim. Não tem coisa pior de que você não está fazendo uma coisa que não é prazerosa. Mas, por outro lado, como que era esse medo seu? Você consegue contar pra gente em palavras como que era a sua sensação de medo? É porque eu acho que são 2 nuances muito grandes. Uma era a insatisfação de onde eu estou,
Acho que eu não estava mais feliz no local que eu estava. Eu realmente sabia que podia mais e que naquele momento ali eu não poderia ter mais e ser mais ali. Mas, por outro lado, eu também sabia que se eu estivesse ali, eu estaria na minha zona de conforto. Então, eu tinha um emprego estável, eu poderia fazer planos, porque eu acho que a nossa vida profissional, ela anda junto com a nossa vida pessoal. Então, Sim. Eu poderia fazer planos pessoais, porque, querendo ou não, eu já sabia onde pisava, já conhecia as pessoas onde trabalhava, já sabia o que podia e o que não podia. E o medo de arriscar era muito grande, porque eu pensava, eu vou jogar fora uma história que eu tenho aqui, e se não der certo, para onde que eu vou voltar? Porque eu acho que a gente tem muito isso de, eu vou tentar, se der errado, eu volto. Mas eu não tinha como voltar. Quando a gente tem um filho, né? Quando a gente tem uma filha, no seu caso, a gente tem uma família, tem por trás, né? Mas existiu alguém que foi peça fundamental para você tomar a decisão de ir? Então, nesse caso, foi o meu marido. Então, quando surgiu a proposta, eu recebi a proposta de mudar, eu virei para ele e falei que eu não ia. Eu cheguei e falei, tá, é legal, o salário cabe, a proposta é muito boa, mas eu não vou. Ele não entendeu, né? Ele falou, como assim você não vai? Você está quase 1 ano esperando por essa oportunidade, a oportunidade acontecer, você não vai? E ele falou para mim, se você não aceitar, você pode pegar todas as suas insatisfações e pôr no bolso e nunca mais reclamar. E foi aí que eu falei, não, eu realmente preciso encarar, eu vou encarar. E isso também me deu segurança, porque eu sabia que tinha alguém ali atrás. Que se não desse certo, eu tinha para onde voltar. E mais do que isso, né? Ter a segurança de alguém que está olhando de fora do ambiente corporativo. Sim. Porque ele está te olhando dentro de casa. E, obviamente, você lá tá despida de tudo, ele tá te olhando a verdadeira Ana Cláudia, como profissional, como mãe, como tudo, e fala, você dá conta, né? Eu acho que esse empurrãozinho foi muito importante, né? Muito, e assim, querendo ou não, quando a gente tem um filho, não é simplesmente a questão financeira. Eu acho que como mulher mesmo, é muito difícil você ir para um lugar novo, onde você não sabe se você vai ter flexibilidade, que uma criança exige. Aonde eu estava, querendo ou não, eu tinha essa flexibilidade. Se eu precisasse, eu poderia sair quando eu quisesse, quando eu precisasse. E esse novo também assusta, não só a questão financeira, mas a questão de que eu precisava de uma rede de apoio, porque sem uma rede de apoio não é simplesmente eu vou e se não der certo, tudo bem. Porque eu acho que quando a gente tem filho, principalmente como mulher no mercado de trabalho, é muito mais difícil equilibrar os pratinhos. Eu acho que quando você é homem, eu não sei se um homem já pensou nisso, de tipo, eu vou e aí? E se meu filho precisar? Pouquíssimos. Sim. Então a gente precisa realmente colocar no papel tudo que a gente tem para arriscar mesmo, e quem está ali na retaguarda. Se eu precisar, eu tenho uma rede de apoio? Não tenho? Como que eu vou fazer? Então existe um plano de ação, não é simplesmente mudar. E aí eu fui. Com toda essa rede de apoio bem estruturada, com o meu marido falando ali, você consegue e eu vou te ajudar nisso, foi quando eu falei, não, eu realmente vou arriscar. E aí você decidiu, falou, vou encarar, se der medo eu vou com medo mesmo. Esse foi exatamente o meme, né? Se der medo eu vou com medo mesmo. E aí você foi. Quando você foi, eu tô contando, pessoal, porque eu conheço a história, né? Mas eu quero que ela compartilhe com vocês. Não tô querendo dar spoiler. Quando você foi, você não foi para um cargo de gestão ainda. Não, Você não foi para um cargo de gestão. Conta pra gente. Então, o que aconteceu? Eu recebi a proposta, era uma proposta melhor do que a que eu estava, mas não era cargo de gestão. Eu ia como uma analista. E aí eu iria dar suporte à gestão da época. E era essa a proposta, e era para isso que eu planejei, estava tudo certo e tudo bem. Fiz o pedido de demissão na empresa que eu trabalhava numa sexta-feira, e na segunda a diretora da empresa me ligou e falou, Ana, a pessoa que estava aqui pediu demissão, que era a pessoa que me contratou. Então eu falei, ferrou, eu vou perder o emprego, porque eu já pedi demissão e a pessoa que me contratou pediu demissão. Então a vaga vai ser cancelada. E ela falou, você não quer assumir o RH? Eu falei, quero, já estou aqui, não tem opção. Então eu falei, olha, eu não tenho experiência em relação à gestão, é algo totalmente novo, eu vou estar aprendendo, mas eu topo o desafio.
E aí ela falou, olha, então vamos fazer assim, eu te mantenho como analista, eu não troco o seu cargo durante um período de 6 meses, e a gente faz um teste e depois você vê se você quer continuar como analista, se você quer mudar, enfim. E aí eu fui desse jeito. Passaram-se 3 meses, que foi o período de experiência, e com 3 meses a minha diretora me chamou e falou, Ana, eu acho que é justo eu já te dar esse cargo agora, você já está atuando como coordenadora mesmo não sendo, então vamos reajustar. E aí, a partir de agora, você é a coordenadora de RH do Grupo Tiger. Então, foi realmente um presente. Eu acho que, além do desafio, a pessoa depositou a confiança dela em mim. Então, eu vejo isso como um presente, porque é muito fácil você falar que vai fazer as coisas acontecerem, mas depois de um tempo, a própria direção ver em você essa pessoa, eu acho que é muito gratificante. Eu acho que mais do que isso, né? Aí falando um pouco de como fornecedora que eu fui e sou sua, às vezes eu acho que você sempre atuou como gestora das suas atividades, gestoras do que era sua responsabilidade, né? Então, por diversas vezes eu me lembro da gente tendo embates técnicos, né? Não, mas eu não... Então, assim, eu acho que você já atuava como gestora das suas atividades, das suas responsabilidades, porque, na verdade, quem apresentava o resultado era você. Sim. E, às vezes, a gente tá com aquelas características e com aquelas ações guardadas, né? E não se dá conta. E aí, Deus te deu a oportunidade de brilhar. Porque eu falo que essas questões só acontecem com quem também está esperando, ou quem também está aberto para isso. Acho que a partir do momento que você falou, não, eu vou, e seja o que Deus quiser, né? Eu acho que você também se colocou nessa posição, né? E como foram os primeiros meses, Ana, nessa adaptação toda lá? Assim, foi um choque de realidade, né? Porque eu saí de uma empresa onde, apesar de eu ser gestora da minha rotina e das minhas atividades, eu tinha alguém acima ao qual eu reportava. E assim, era uma empresa, querendo ou não, que tinha um glamour maior, tinha uma quantidade de funcionários maiores. E eu fui para uma empresa menor e ali era eu e eu. Então, eu tenho, né, a minha direção, que é a qual eu sempre me reporto, tenho as alçadas em relação a aprovações e tal, mas se der errado, eu vou ter que me responsabilizar. Então, foi realmente um choque de realidade. No começo, a gente erra bastante, né? Mas são coisas que a gente vai alinhando no percurso. E hoje, eu realmente me sinto grata por tudo isso ter acontecido. Talvez, se eu tivesse negado essa oportunidade, eu poderia estar no mesmo lugar que eu estava antes, fazendo a mesma coisa, com as mesmas insatisfações, e nada disso teria acontecido. Vai fazer 1 ano agora, no final do mês que vem. E assim, foi um ano de muita aprendizagem, um ano de muitos desafios e de realmente quebrar desafios internos, né? Porque não é simplesmente desafios do dia a dia, mas questões internas também foram quebradas em relação a isso. Arrasou. Agora, eu que não sou boba nem nada, vou vender o meu peixe. E eu quero que você conte para eles qual foi o papel da VRS nessa sua transformação. Como que foi o papel da VRS nessa sua nova fase? Bom, a VRS é um caso antigo, né? Eu acho que já faz algum tempo que a gente tem a tratativa em relação a temporários. E é um fornecedor que sempre nos atendeu muito bem, sempre teve muito comprometimento, sempre foi muito parceiro, porque eu acho que não é simplesmente entregar, mas entregar com parceria. E eu lembro de até falar com você que, olha, Rô, eu tô saindo, tô indo para outra oportunidade, mas se tiver oportunidade, eu vou levar você com a gente, né? Porque é realmente uma empresa que entrega o que promete. E foi o que aconteceu, né, Rô? A gente foi para outra empresa. Eu me lembro que foi no final do ano passado, surgiu Black Friday, surgiu final de ano. E aí foi solicitado a minha diretoria me solicitou a entrada de temporários. Mas eram temporários só para o final do ano. Eu lembro que era só para aquele período de 3 meses de final de ano. E aí eu já lembrei de você na hora, já liguei para você e falei, Rô, preciso dessa demanda. E aí, diante disso, foi tão bem aceito a questão do temporário internamente que a gente acabou trocando e agora a gente tem realmente uma equipe terceirizada lá dentro. Por quê? Por causa da agilidade na entrega, por causa da qualidade nos processos de recrutamento e seleção, a pontualidade nos pagamentos. Então, tudo isso agrega valor internamente, porque
Hoje é muito fácil a gente ouvir pessoas que trabalham em terceirizadas ou em empresas de temporário que tem muito ruído. Existe muito ruído no pagamento, existe muito ruído no pagamento de benefício e eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu nunca tive, desde que a gente implantou a VRS, internamente eu nunca tive nenhum ruído em relação a essas entregas. Então, isso acabou trazendo essa visão também para a minha diretoria e aí foi quando a gente decidiu, olha, não serão somente 3 meses, vamos trazer esse parceiro para ficar. E aí a gente chegou no momento ótimo. Olha que garota propaganda incrível. E chegamos no momento ótimo, né, de expansão do Grupo Tiger, sim, né? sim. Vocês estão em expansão. Queria que você contasse um pouquinho pra gente também da empresa. Então, hoje o Grupo Tiger, que é uma importadora de peças automotivas, ela está em crescimento, né? A gente está em mudança de planta. Hoje a gente vai sair de um local que tem aproximadamente 5 mil metros quadrados e vai para um de 10 mil metros quadrados. Então, é o dobro da capacidade, com uma estrutura muito maior para os nossos colaboradores, não só a capacidade logística, e é realmente uma expansão. É uma empresa que cresceu muito rápido nos últimos anos e agora está se profissionalizando, se estruturando dentro desse crescimento. Você imaginava, em curto prazo, de nem um ano, você vai fazer 1 ano de empresa, Isso. ter vivido tudo que você já viveu? Não imaginava. É um passo em falso. Quando eu decidi sair da empresa anterior para entrar no Grupo Tiger, eu realmente dei um passo em falso. Mas eu fui com expectativas baixíssimas. Eu não sei se foi isso. Eu fui realmente confiando no cuidado divino. Eu falei, Deus, se é da sua vontade, eu lembro de fazer até uma oração, Rô. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, as coisas vão acontecer de forma simples. E foi como aconteceu, de forma simples. E tudo que eu vivenciei durante esse quase 1 ano em relação a crescimento pessoal, crescimento profissional, a um up na carreira, né? Porque eu saí de analista e fui para coordenação. É realmente inimaginável. Se eu pensasse 1 ano atrás, eu não conseguiria imaginar tudo o que aconteceu durante esse 1 ano. Mas Deus escuta o nosso coração, as coisas os segredos mais ocultos, Deus escuta o nosso coração e você é merecedora, por isso que você tá aí onde você tá. Obrigada. Conta pra gente, nesse período todo, se teve algum episódio que te marcou muito, assim. Algum episódio que me marcou muito? Nessa sua transição, assim, algum episódio que te marcou demais? Tiveram alguns episódios, sim. Mas recentemente, a minha direção me chamou, né? E eu não sabia do que se tratava e aí ela me deu mais desafios. Então, ela me deu agora o departamento de compras e administrativo para ajudá-los aí nessa missão. Foi algo que, para mim, foi muito marcante porque mostra realmente o depósito de confiança no meu trabalho, mostra que em pouco tempo eles conseguiram enxergar a profissional que eu sou, o que eu entrego para eles e que realmente isso tem dado frutos, porque é muito gostoso você ver o seu trabalho sendo reconhecido, você tendo credibilidade naquilo que você faz. Maravilhosa. Se você pudesse dar um recado hoje para quem está lá na zona de conforto, com medo de mudar, o que você diria para esta pessoa? Bom, eu acho que primeiro que tenha fé para que as coisas realmente vão acontecer. Eu acho que quando a gente joga as coisas, quando a gente fala com Deus, eu não sei qual é a religião de cada um, mas quando a gente fala com Deus e a gente determina que a gente precisa mudar, eu acho que a gente precisa tomar primeiro uma decisão. Eu preciso mudar. E a gente joga isso, as coisas voltam pra gente e tem esse retorno. Então, primeiro ter fé e arriscar, porque sem arriscar, a gente não vai saber. Talvez hoje eu estaria frustrada do mesmo jeito que eu estava há 1 ano atrás e sabendo que eu tive a oportunidade de mudar e não mudei. Então eu teria que, como meu marido falou lá atrás, que eu teria que pegar todas as minhas insatisfações e pôr no bolso, eu teria que estar lidando com elas até hoje. Dentro do seu bolso, exatamente, né? Sem poder reclamar. Você fala... Exatamente. Então eu acho que é realmente arriscar. Claro que dentro da realidade de cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe de si, mas realmente pesar o que vale e o que não vale a pena. Eu acho que eu fiz essa lista quando eu decidi que eu tinha que mudar. Eu fiz uma lista do que me fazia ficar e do que me fazia querer sair. E aí eu fui comparando o que pesava mais, o querer ficar, porque
tinham sim muitos pontos bons onde eu trabalhava. É uma empresa que eu vou levar para o coração para o resto da vida. É a empresa que formou, eu acho que 90% da profissional que eu sou hoje, que me forjou como profissional, que trouxe para mim o olhar humano para as pessoas, porque não é simplesmente um processo. Eu falo que quando a gente trabalha em RH, a gente não está fazendo uma folha de pagamento. Eu estou fazendo o salário que vai sustentar uma família. Sim. Se eu estou fazendo um plano de saúde, é o plano de saúde que vai trazer o nascimento do filho de um funcionário. Então, tudo isso para mim vai ressignificando. Então, eu acho que essa visão eu ganhei lá, e é uma empresa que eu vou levar para o resto da vida, no meu coração. Mas que existem momentos que a gente precisa encerrar ciclos, e aquele momento chegou, eu tinha que encerrar e tinha que seguir a minha vida. E aí eu fiz essa balança do que me fazia ficar e do porquê que eu queria sair, e comecei a pesar. E aí o porquê eu queria sair acabou ficando em evidência, e eu falei, não, é realmente a hora de sair. Então acho que todo mundo precisa olhar para si e ver realmente o local que eu tô me sustenta financeiramente. Eu estou feliz? Condiz com as coisas que eu quero para minha vida ou não? Porque tem locais também que a gente olha e a gente fala, não combina mais comigo. Sim. Não é mais aquilo que eu quero. E aí realmente tomar essa decisão de seguir sua vida, porque ciclos precisam ser encerrados para outros virem. E aí você fez uma análise para entender que o medo estava mais na sua cabeça do que a realidade mesmo? Sim, sim. Eu acho que a gente potencializa os nossos medos. E aí tudo que eu pensava que poderia dar errado, deu certo na realidade. Então, às vezes, a gente antecipa sofrimentos. Essa é o que acontece. A gente acaba sofrendo por coisas que remotamente vão acontecer. E eu acho que 90% dos meus medos não aconteceram, aconteceu totalmente diferente. Claro que quando a gente está ali no dia a dia, a nossa tomada de decisão é diferente do que aquilo que a gente imagina, mas realmente o meu medo era muito maior do que aquilo que eu tinha para enfrentar. O que foi mais difícil para você? Sair da zona de conforto ou se adaptar ao novo? Eu acho que sair da zona de conforto. A questão da adaptação, a gente não tem escolha, a gente precisa se adaptar. Eu decidi, eu acho que como adulto a gente tem que pensar, eu decidi estar aqui e eu vou precisar me adaptar da melhor forma possível, ou não vai dar certo e eu vou ter que tentar em outro lugar. Então tem isso também, tem muitas pessoas que arriscam, não dá certo, mas a vida está aí para ser vivida e a gente precisa tentar de outra forma, não deu certo, então vamos tentar de outra forma. Mas eu acho que sair da zona de conforto é muito difícil. Porque, querendo ou não, a gente já sabe o que fazer. A gente acorda e faz o arroz com feijão todos os dias e, às vezes, a pessoa está feliz em fazer o arroz com feijão. Mas, às vezes, ela precisa de mais. E se contenta, né? Exatamente, se exatamente. Com aquilo, né? E eu acredito que eu me contentei durante muito tempo. Até chegar ao momento de falar, eu realmente quero sair. Você acha que o ser mãe foi grande responsável por essa sua inquietude de sair dessa zona de conforto? Eu acho que sim, porque eu acho que quando a gente tem um filho, os propósitos da nossa vida mudam. E talvez eu olhava para minha filha e eu falava, eu não quero viver isso para o resto da vida, de trabalhar 8, 9 horas por dia, chegar cansada, ficar com a minha filha e no outro dia fazer a mesma coisa. Eu quero ter um propósito, eu quero olhar para minha filha e falar, olha, eu fiz mais, eu lutei mais, eu tenho como te proporcionar outras coisas. Então, realmente mudou a minha visão. E aí foi quando eu falei, não, eu realmente preciso mudar, não dá para ficar aqui pro resto da vida. Se você pudesse resumir em uma palavra sobre essa mudança, assim, o que representa para você em uma palavra? Eu acho que crescimento. Eu cresci muito em 1 ano. Eu acho que eu cresci em 1 ano que eu não cresci em 8, que eu estava na antiga empresa, nesse último ano. E vale a pena mudar mesmo com medo? Vale muito a pena. Vale a pena, eu acho que a gente precisa arriscar. Eu vou falar até uma frase que chega a ser engraçada, que é melhor a gente ficar vermelho um dia do que amarelo a vida toda. Então, é melhor a gente arriscar e ver se vai dar certo ou se não vai, do que eu ficar a vida toda pensando, e se desse certo?
Eu poderia ter tentado e se desse. E aí ficar com essa frustração pro resto da vida. Eu tenho pra mim que eu prefiro saber que vai dar errado porque eu tentei e deu errado e a gente vai ter que recalcular a rota e pensar novamente, do que ficar com a frustração de e se. E uma curiosidade, como é que é o maridão agora? Como que ele fala com você sobre a nova Ana Cláudia? Porque assim, você mudou. Mudei. Você mudou. Conta pra gente. Então, o meu marido é a paz de já, né? Então, ele é a pessoa mais tranquila do mundo. Então, eu sou muito elétrica, eu sou muito... as coisas precisam ser para ontem, mas ele, de vez em quando, ele dá uma jogada na minha cara de tipo, tá vendo? Eu não te avisei que ia ser assim. E eu tenho total suporte dele, né? Eu acho que isso é primordial, principalmente em relação à minha filha. As pessoas falam, o meu marido ajuda. Não, meu marido é pai da minha filha e ele me dá total suporte para que eu consiga ser profissional, para que eu consiga equilibrar os dois pratinhos. Talvez se eu não tivesse esse suporte dele, eu não conseguiria ter arriscado tanto. Se você hoje, vamos pensar numa máquina do tempo, tá? Até porque nós estamos falando de anos de VRS, então eu queria que você, uma máquina do tempo, se você pudesse hoje gravar um depoimento para que a sua filha daqui 25 anos pudesse escutar, o que você diria para ela? Bom, profissionalmente falando, eu acho que hoje eu estou trabalhando para que ela possa ser o que ela quiser ser. Profissionalmente falando, se ela quiser ser uma médica, se ela quiser ser uma advogada, eu estou plantando isso hoje para que ela colha no futuro. E você se vê nela, sim? Sim, muito, muito. Porque eu vejo os posts que você faz contando. Ela é a minha personalidade. Ela é fisicamente o pai dela, mas a personalidade é totalmente minha. Ela é acelerada, ela é mandona. E é muito engraçado, assim, a gente se vê em uma criança. A gente vê a nossa personalidade ter que doutrinar algo do zero, alguém do zero, que é você mesmo, porque às vezes a minha mãe mesmo fala, você tá pagando pelo que você me fez passar, porque ela tem a personalidade muito parecida com a minha. Bom, agora para fechar, eu vou te pedir, já que nós estamos falando dos 25 anos, iniciando as comemorações dos 25 anos da VRS, você já foi em algumas festas da VRS, né? Já fui em algumas. Tá ansiosa? Um pouco. Imagina dos 25 anos o que nós estamos preparando, hein? Então, aproveitando essa comemoração, queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para a VRS, falando dos 25 anos. Não esquece que você vai passar no telão da festa, Ai, hein? meu Deus. Vai com tudo, fala com o coração. Vamos lá. Bom, eu gostaria de parabenizar a VRS pelos 25 anos de profissionalismo, de comprometimento e entrega e desejar aí mais 25 anos, 50 de parceria, que é uma empresa que realmente eu levo no coração. Agradecer você a sua disponibilidade. Muito obrigada. Presentinho para você, sua disponibilidade, falar que foi um prazer receber você. E para você que está aí, estamos encerrando mais um episódio. Nos vemos no próximo. Até lá!